estava vivendo o tempo do fim. E o mais interessante, quando João disse essas palavras, parece que João estava distorcendo o texto bíblico da Bíblia, quando Jesus disse que ninguém sabe nem o dia e nem a hora. João aqui disse que já era a última hora. Aonde foi que João achou um apoio bíblico para ele dizer que já era a última hora? Porque alguma coisa deveria trazer a ele um sinal que já era a última hora. Mas Jesus diz no livro de Mateus 24 que ninguém sabe nem o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. João estava dizendo: filhinho, já é a última hora. Mas a Bíblia nos fala aí no livro de Mateus, capítulo 24, 32, aí no versículo 35, que os sinais, Jesus Cristo falando sobre os sinais, ele disse o seguinte: quando vê que as flores começam a brotar no campo, a erva começa a dar suas flores, sabia que está próximo o verão. E ele, falando a respeito dos sinais, ele disse: quando vê que esses sinais estão acontecendo, aí já é o fim. Mas depois o mesmo Jesus disse que isso aí não é o fim, é o princípio de dores, ainda não é o fim. Eu aprendo com essas palavras aqui o seguinte: que os sinais são aviso prévio de Deus, são acontecimento para despertar aquele que ainda dorme, que ainda está na igreja, que é crente, são batizados, prega a palavra, testemunha, louva, canta e ainda está dormindo, está esquecido que vai chegar e que está próximo o momento e que nós estamos aqui passando alguns minutos. E quando ele estava pregando isso, Jesus Cristo fez uma lembrança às pessoas que ouviam a mensagem e dizia: lembrai-vos do dia de Noé. Quando Jesus mandou lembrar do dia de Noé, Jesus estava dizendo para que nós temos uma visão ampla do futuro. Nós temos que ter conhecimento do passado. E a Bíblia diz que no tempo de Noé casavam-se, davam-se em casamento e ficaram todos despercebidos até quando Noé entrou na arca e a porta da arca se fechou e veio o dilúvio e consumiu a todos. Quando Jesus estava usando essas palavras, Jesus estava trazendo para aqueles que ouvem e que guardam a sua palavra, que nós não podemos ser ouvinte esquecido, não. Nós temos que ser ouvinte praticante. Nós temos que viver hoje aqui como se Cristo voltasse agora, neste momento, e Cristo nos desse aqui hoje, e que amanhã não pertence mais a nenhum de nós, porque nenhum de nós tem garantia do dia da manhã. Aleluia. Mas a Bíblia nos conta que João, nesse texto bíblico, quando ele dissera: filhinho, já é a última hora, ele trouxe aqui lá na frente e disse: porque no meio de vós há muito anticristo. Quem é o anticristo? É aquele que se opõe a Cristo ou aquele que se coloca no lugar de Cristo. Aleluia. No tempo de João já havia anticristo, mas a Bíblia nos conta que Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 52, Paulo nos diz que no momento de não abrir e piscar de olhos, aleluia, ao ressoar a última trombeta, quando Paulo está usando essa palavra, parece-me que João aprendeu de Paulo, porque João disse: filhinho, já é a última hora. Ora, irmão, uma hora é composta por milésimo, segundo e minuto. Quando João estava dizendo já é a última hora, João está ratificando o que Paulo disse em 1 Coríntios, que no momento, a palavra no momento está dizendo, fala dele, que é a palavra rapidare, é aquela que tira com força, aquele que arranca sem que ninguém perceba. Quando João está
estava dizendo, já era a última hora. João estava dizendo o seguinte, que já estava no momento de estar preparado, porque dentro de poucos minutos, instante, Jesus Cristo poderia voltar. E aquele que estava despreparado, o que poderia fazer? Quando a Bíblia nos conta, Paulo dizendo no momento, em um abrir e fechar de olho, diz-nos a história que no grego moderno a palavra não se diz fechar de olhos, se diz piscar de olhos, que se entende que é 3 milésimos de um segundo. No momento, quando Paulo dizia, olha, no momento não abrir e piscar de olho, ele estava dizendo, olha, no momento era dos átomos. Quando ele estava dizendo que era dos átomos, Paulo estava dizendo que nós agora, no momento que estamos vivendo a era dos átomos, era das grandes conquistas espaciais. Ora, quem não já viu dizer que o homem já foi na Lua na década de 60 e lá para cá já foi algumas vezes? Quando Paulo estava vendo no momento, Paulo não estava dizendo no momento que ele estava vivendo, ele estava dizendo no momento de hoje. Hoje nós estamos vivendo na era dos átomos. Por que não dizer no momento das multiplicações da ciência, como diz o profeta Daniel no capítulo 12 e verso número 4, quando ele dissera, olha, no fim dos tempos, Deus escrevendo, diz Daniel, fecha e sela, porque o que tu está vendo não é para agora, Daniel, mas é para o tempo do fim, porque a ciência vai se multiplicar, muitos vai correr de um lado para o outro. Quando ele estava dizendo assim, Deus estava revelando a Daniel, a Bíblia nos afirma que Deus estava dizendo a Daniel que a ciência se multiplicaria, e nós estamos vivendo esse momento da ciência se multiplicar. Então, João e nem apóstolo Paulo estava errado em dizer que já era o momento, que já era o instante, que já era a hora. Não, ele estava certo, porque Deus abriu-se os olhos espirituais deles e levou ele a ter uma visão do tempo futuro e viu o que estava acontecendo hoje. Era um sinal iminente da volta do Filho do Homem. Mas nesta noite, com a ajuda de Deus e do seu Espírito Santo, eu quero pregar nesta noite só 5 sinais que prevê, que mostra, que revela a volta do Filho do Homem. Porque não dizer, falando nesta noite sobre a ciência, mas ainda tem sinais. Às vezes nós começamos a meditar e dizemos, olha, o pai está matando o filho está matando o pai, a filha está desobedecendo, aquele lá do mundo está matando, alguém está destruindo vidas, ou está morrendo de fome. Esses sim são sinais, porque na Bíblia há mais de 180 sinais que prevê a volta de Jesus. Mas eu não quero falar nesta noite de fome, eu não quero falar nesta noite de guerra, não, eu não quero falar nesta noite de acontecimento que está acontecendo lá no mundo afora. Eu quero nesta noite, com a ajuda de Deus e com a ajuda do seu Espírito Santo, eu quero falar nesta noite de sinais que está acontecendo dentro do Evangelho. Nós queremos falar nesta noite dos sinais que está acontecendo dentro do Evangelho, das igrejas, daqueles que pregam, daqueles que dão paz do Senhor, daqueles que anunciam, daquele que testemunha, daquele que diz que Jesus é bom, da boca para fora. E às vezes tem até mesmo em coração, mas não consegue ter uma vida íntima com Deus, ter uma experiência com Deus. Quando a Bíblia nos conta ainda que nos fins dos tempos ia acontecer